A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Estamos encerrando o mês de novembro. Falta aí pouco, 31 dias para o findar desse ano. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. E para a meditação, nós vamos lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 2, que fala sobre as bodas em Caná, onde a água foi feita vinho. Observe atentamente, eu vou ler cada versículo. E se você tiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abre lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim com seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui fala sobre um milagre de transformação, onde a água foi feita vinho. Ora, nós sabemos que a água é incolor, não tem cheiro, mas Jesus operou um milagre numa festa de casamento. Interessante aqui é que Jesus foi convidado para esse casamento. E quando ele pede que os seus discípulos peguem ali 6 talhas de pedra, era para a purificação dos judeus. Havia uma tradição judaica, naquele tempo, onde existia um ritual, que era segundo a lei de Moisés, de purificação. Como acontecia isso? Eram talhas de pedra. Quando você chegava na casa de alguém, você vinha de longe, naquele tempo as pessoas andavam milhas, para chegar até um determinado lugar. E os judeus, eles tinham essa tradição. Você lavava suas mãos e seus pés antes de entrar na casa, Tendo em vista que naquela época, queridos, não tinha sofá, forravam ali um tapete e as pessoas sentavam ali no chão, As mesas, elas tinham, era um côvado, era 45 centímetros aproximadamente, e ali as pessoas se reuniam para ceiar e tudo mais, para receber os seus convidados. Então era um ritual de purificação. Jesus, ele não quis usar o barril de vinho que tinha naquela festa. Queridos, a festa naquele tempo durava até 7 dias, E quem estava organizando ali o mestre-sala, ele não organizou, ele não fez as contas ali, sabe, direito. Ele se perdeu ali na organização, Ele nem estava ali com os empregados, onde deveria ser o lugar dele, não é isso? Só que a mãe de Jesus, ela estava ali e ela falou: Não tem vinho. E Jesus falou: Mulher, não é chegada a minha hora. Mas ali houve um encontro marcado com Deus e Jesus estava convidado naquela festa. E
E ela falou, ó, fazem tudo, ela disse aos empregados, aqui no versículo 5. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Ali ela estava falando, olha, tudo que eles pedirem, ela sabia que Jesus, ela gerou o Senhor, né? Ela deu a luz ali ao Senhor Jesus, né? Foi gerada através do Espírito Santo. E quando o anjo apareceu para Maria, ela falou, ó, você vai dar à luz um menino, e ele vai ser grande, ele vai ser o Filho de Deus. Então ela sabia que Jesus tinha todo o poder, né? Jesus ele já era conhecido por suas pregações com autoridade, cheio do Espírito Santo, mas aqui foi um milagre público que Jesus operou naquela festa, né? E quando diz aqui, Jesus usou as talhas que eram usadas para purificação. O que Jesus estava querendo mostrar com aquele ato? Ele estava querendo dizer, olha, eu purifico de todo pecado. Eu trago alegria de volta. Queridos, ia ser um fiasco essa festa de casamento. Se o vinho tivesse acabado antes da festa terminar, os noivos iam passar uma vergonha, ia ser um vexame se o vinho acabasse. Mas Jesus ele estava convidado dos seus discípulos. Quando você convida Jesus para a tua casa, quando você convida Jesus como convidado de honra, como convidado nobre para a tua vida, para celebrar, sabe, uma festa. E esse vinho aqui, queridos, não era um vinho alcoólico, porque a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, que traz contenda, que incita contenda, que traz confusão. Era um vinho puro, queridos, um vinho extraído ali, sabe? Hoje, o país onde tem a maior concentração de vinhas é Portugal. Então você pode tomar ali um vinho puro, não é um vinho fermentado, não é esse vinho que você compra no mercado, não. Chinfrim não, queridos, era um vinho puro. E vinho, na palavra de Deus, ele simboliza a alegria. Uma alegria quando Jesus está na festa, quando Jesus é convidado para uma festa, ele traz alegria. Talvez o que você viveu de janeiro para cá foi só derrota, foi só frustração. Mas talvez porque você não tenha convidado Jesus. Você precisa convidar Jesus. Você precisa convidar o Senhor. Para que a alegria e a paz venha reinar. O vinho de Deus é paz, o vinho de Deus é alegria. E Jesus ele não usou o barril velho, ele usou as talhas de pedra, que eram... Ele estava querendo dizer o que ali para os judeus? Olha, eu não vou seguir apenas um costume. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, mas ele veio, sabe, ele se fez sacrifício ali na cruz do Calvário, sabe? Ele veio trazer uma nova aliança. Ele tem o poder de purificar tudo aquilo que é imundo, impuro, aquilo que não tem cor, que não tem vida. A água ela é insípida, ela é incolor. E observem que no versículo 9 diz assim, e logo que o mestre-sala provou da água feito vinho, aqui na minha versão, ela está até aqui em parênteses, não sabendo de onde viera, ele nem se preocupou, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, olha o versículo 10, e disse-lhe, todo homem põe um vinho bom, primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O bom vinho é a alegria que Jesus traz para as nossas vidas. É a alegria que ele traz para o ser. E quando ele pede para encher ali as talhas de pedra com água, a gente está falando aqui a cerca de 80 a 120 litros de água a cada talha, sabe? E quando ele pede para encher, precisa haver um esforço, né? Os empregados, os servos tinham que se esforçar ali para encher. E muitos deles talvez não estavam nem entendendo por que ele está pedindo para encher de água se o que acabou é o vinho. Mas eles foram obedientes à palavra que Jesus liberou. Enche as talhas de pedras de água, né? Então eles encheram as talhas de água. E até o momento de quando foi... O mestre, ele mandou chamar, para quem entendia, ele mandou chamar o mestre-sala. E ainda ali era água, mas quando colocou no copo, aconteceu o milagre, tornou-se vinho, trouxe cor, trouxe alegria. Ele falou, olha, mas você guarda, mas todos... Era uma tradição judaica ali, quando como as festas duravam ali muitos dias, o que eles faziam, quem estava organizando a festa?
servia primeiro o vinho inferior, depois servia primeiro o vinho bom e deixava por último o vinho inferior, de qualidade inferior, porque todo mundo já tinha bebido bastante, eles não estavam bêbados, ok? Eles estavam ali alegres do vinho, lembrando que não era um vinho com teor alcoólico, não era um vinho fermentado, era um vinho puro, sabe? Que era extraído ali da vinha, sabe? Você já viu? Depois você pesquisa como é que acontece ali, como o vinho é extraído das vinhas, né? As uvas são amassadas, tem todo um processo para extrair ali o vinho puro, né? O suco de uva ali puro, o vinho puro, não é verdade? E aí eles operam o milagre. O mestre fala: nossa, mas vocês deixaram o melhor vinho, sabe? E ali trouxe a alegria de volta. A alegria voltou a reinar naquela festa. Aquela festa, ela não acabou como uma festa frustrada. Assim como eu declaro neste dia que você não vai encerrar 2023 de forma frustrada. Você vai encerrar 2023 com alegria. Um ano ainda não acabou. Faltam aí 31 dias para se enfindar e Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode trazer alegria, mas você precisa convidar o Senhor Jesus para estar na sua vida, para fazer parte da sua vida, porque Ele transforma ali, era uma transformação, algo que não tinha, que tinha acabado, passou a ter, porque Jesus estava ali, e Jesus é o dono do milagre, é Ele que transforma, é Ele que transforma o estado de tristeza para o estado de alegria. É Ele que tem o poder de transformar na minha e na tua vida. E eu quero que você receba essa palavra que o Senhor vem palestrando comigo esses dias. E eu falei, eu preciso compartilhar essa palavra. Que Jesus traz a transformação. Que Ele transforma o cenário de frustração. Ele transforma o cenário de derrota, mas Ele traz alegria, Ele traz realização. Mas é preciso que Jesus seja o convidado. Jesus e seus discípulos e a sua família estavam ali como convidados daquele casamento. Queridos, as estatísticas dizem que de 2020 para cá o número de divórcio tem acabado em 50%, aumentou o número de divórcio aqui, estou falando aqui do nosso país, no Brasil. Sabe? Porque muitas pessoas apenas se casam por modismo. Casamento é aliança. Mas quem você está convidando para o teu casamento? Convide Jesus para ser o centro do teu relacionamento, o centro do casamento, que seja firmado e enfindado na palavra de Deus, porque Jesus, ele traz alegria e ele traz transformação de cenário. Ele fez uma transformação. A festa seria um fiasco, mas Jesus veio, sabe? Ele estava ali já na festa, sabe? Ele operou ali um milagre e trouxe alegria, né? Essa graça, ela vem do Senhor, sabe? É a graça, o evangelho a graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos. Eu e você somos maus. O homem por si só, a natureza do homem é inclinada para a maldade. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, recebemos ali o Espírito Santo de Deus e Jesus, ele tem alegria para mim e para a tua vida. E onde você estiver, eu quero orar por você nesse dia, amém? Onde você estiver, curve a sua fronte, vamos orar, amém? Pai, eu te rendo graças, ó Deus. Ó Senhor, Tu és poderoso, Tu és um Deus que transforma cenários de tristeza, de fiasco, de frustração em alegria, alegria vinda do Senhor Jesus. Alegria que vai inundar os corações, que vai trazer, Senhor, alegria a partir do momento que Jesus é convidado para fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A alegria chegou. E nós louvamos o teu nome, Jesus, porque tu és poderoso para transformar aquilo que não existe, para transformar aquilo que está em preto e branco, aquilo que não tem cor, Senhor, para que venha, Senhor, a tua alegria, que venha reinar em nossas vidas, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos e tomamos posse dessa alegria que vem do céu. Amém. Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus. Jesus tem alegria para a tua vida. Jesus tem alegria para os teus dias. Antes de se enfindar esse ano, você vai receber alegria. Se você convidar Jesus, a alegria vai inundar. Amém? Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.